Pedro consegue colocar as mãos em uma prova secreta que pode mudar tudo. Com esse material em mãos, ele arma uma estratégia para fazer Tom revelar toda a verdade diante do juiz. Ao mesmo tempo, ele também reúne evidências suficientes para desmascarar Ademir e mostrar que a condenação de Adriana foi baseada em informações falsas. Quando o magistrado percebe a gravidade do erro cometido, uma nova decisão começa a ser preparada, capaz de transformar completamente o futuro da herança de Arthur. Mas as surpresas não param por aí. Pedro descobre que Pilar mandou um de seus homens intimidar Adriana dentro da prisão. Sem saber como protegê-lo do perigo, Adriana toma uma atitude dolorosa. Durante uma conversa com Pedro, ela afirma que não sente mais nada por ele e que se enganou quando declarou seu amor. As palavras atingem Pedro como uma facada. Sem conseguir entender o motivo daquela mudança repentina, ele implora para que Adriana não faça aquilo. Porém, ela continua firme e diz que não quer mais que ele seja seu advogado. Além disso, pede que ele desapareça de sua vida para sempre. Enquanto Adriana se afasta, Pedro fica destruído emocionalmente. Chorando, ele se pergunta se foi enganado pela mulher que ama. Sem responder nada, Adriana retorna para a cela completamente abalada. O que ela não percebe é que Zeni observa tudo atentamente. Enquanto isso, Pilar comemora sua aparente vitória na mansão de Arthur. Convencida de que derrotou Adriana e garantiu a fortuna para si, ela se diverte imaginando que finalmente conquistou tudo o que desejava. Para ela, Arthur trabalhou a vida inteira apenas para que ela pudesse desfrutar da riqueza deixada por ele. Mas o destino prepara uma enorme reviravolta. Pedro desabafa com Kleber sobre o sofrimento que está sentindo. Sem acreditar que Adriana realmente deixou de amá-lo, ele relembra cada momento vivido ao lado dela. Kleber, por sua vez, estranha toda a situação e sugere uma possibilidade preocupante. Adriana pode ter sido ameaçada. Segundo ele, a jovem jamais teria tomado aquela decisão espontaneamente. Talvez alguém tenha colocado Pedro em risco, obrigando Adriana a fingir que não o amava mais para protegê-lo. A teoria faz sentido para Pedro, que começa a enxergar a situação por outro ângulo. Nesse momento, o telefone toca. Do outro lado da linha está Helenice. Muito nervosa, ela informa que acabou de ver Tom dentro do carro de Ademir. Os dois conversavam de maneira suspeita e isso desperta imediatamente a atenção de Pedro. Helenice decide investigar por conta própria. Com muito cuidado, aproxima-se do veículo sem ser percebida e consegue ouvir parte da conversa. Durante o diálogo, Tom reclama que deseja receber mais dinheiro, deixando claro que existe algum acordo entre eles. Sem perder tempo, Helenice começa a gravar tudo com o celular. Então Ademir deixa escapar uma informação bombástica. Ele menciona o dinheiro que entregou para Tom mentir durante o depoimento que prejudicou Adriana. Ao ouvir aquilo, Helenice fica chocada. Agora ela tem certeza de que houve corrupção no processo. Assim que a conversa termina, ela corre para procurar Pedro. Ao mostrar a gravação, Helenice afirma que não restam dúvidas sobre a participação de Ademir na armação. Pedro fica emocionado ao perceber que finalmente surgiu uma esperança para provar a inocência de Adriana. Porém, ele sabe que precisa de mais provas. Por isso, revela um plano ousado. Pedro pede que Helenice consiga acessar o celular de Tom e obtenha o extrato bancário onde aparece a transferência feita por Ademir. A missão é arriscada, mas ela aceita ajudar. Pouco tempo depois, ao chegar em casa, Helenice encontra o marido dormindo. Aproveitando a oportunidade, pega o aparelho com extremo cuidado para não acordá-lo. Quando finalmente acessa o aplicativo bancário, surge um conflito em seu coração. Ela sabe que ajudar Adriana significa prejudicar o próprio marido. Mesmo assim, após muita reflexão, decide fazer o que considera correto. Mais tarde, Pedro recebe o documento esperado. Ao analisar o extrato, encontra exatamente a transferência que procurava. Agora ele possui uma prova concreta da negociação entre Ademir e Tom. Com um sorriso de satisfação, ele afirma para Kleber que a verdade finalmente começou a aparecer e que seu pai terá uma surpresa daquelas. Enquanto isso, na prisão, Adriana continua enfrentando momentos difíceis. Zeni se aproxima dela mais uma vez e tenta intimidá-la. Com arrogância, ordena que ela faça trabalhos humilhantes. No entanto, Adriana não se deixa abater. Ela responde que é inocente e que não deveria sequer estar naquele lugar. A coragem da jovem irrita ainda mais Zeni, que faz ameaças pesadas e tenta assustá-la. Mesmo diante do perigo, Adriana mantém a cabeça erguida e se recusa a demonstrar medo. Paralelamente, Pedro decide agir diretamente contra Tom. Ele o procura e faz uma proposta definitiva. Diz que já possui provas suficientes para destruir sua vida e que existem apenas dois caminhos possíveis.
O primeiro é confessar diante do juiz que mentiu no depoimento contra Adriana. O segundo é enfrentar todas as consequências legais pelos seus atos. Pedro garante que caso ele conte toda a verdade, pedirá clemência à justiça. Mas se insistir na mentira, utilizará cada prova que possui para garantir a punição máxima. Tom percebe que Pedro está falando sério. Pela primeira vez, ele sente que está completamente encurralado e sem saída. Enquanto Tom tentava decidir qual caminho seguir, outra situação começava a se desenrolar. Ademir estava em casa ao lado de Dora quando recebeu uma intimação judicial inesperada. Assim que leu o documento, ficou preocupado. A convocação determinava que ele comparecesse ao fórum para uma audiência sigilosa relacionada ao caso de Adriana. Dora percebeu o nervosismo do marido e quis saber o que estava acontecendo. Ademir explicou que não fazia ideia do motivo da convocação, pois o conteúdo estava protegido por segredo de justiça. Mesmo tentando demonstrar tranquilidade, ele não conseguiu esconder sua preocupação. No dia seguinte, Ademir chegou ao fórum e encontrou Pedro, Kleber e o próprio juiz aguardando no local. Sem entender nada, perguntou o motivo daquela reunião. O magistrado apenas respondeu que ainda faltava uma pessoa chegar. Poucos instantes depois, a porta se abriu. Para o espanto de Ademir, quem entrou foi Tom. O advogado ficou completamente desconcertado ao ver a testemunha ali. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o juiz iniciou a audiência. Foi então que tudo mudou. Tom tomou coragem e confessou diante de todos que havia mentido durante o depoimento que ajudou a condenar Adriana. Segundo ele, Ademir lhe ofereceu dinheiro para inventar acusações falsas e influenciar a decisão da justiça. A revelação caiu como uma bomba. Desesperado, Ademir tentou negar tudo e afirmou que aquilo era uma mentira absurda. Porém, Tom continuou falando e declarou que, apesar de seus desentendimentos com Adriana, tinha certeza de que ela jamais seria capaz de cometer o crime pelo qual foi acusada. Pedro observava tudo com enorme satisfação. Já Ademir empalideceu ao perceber que sua farsa havia sido descoberta. Depois de ouvir a confissão e analisar as novas provas apresentadas, o juiz tomou uma decisão histórica. Ele anulou imediatamente a condenação de Adriana e determinou sua libertação. Além disso, deixou claro que Ademir responderia pelas consequências de seus atos. Pedro não perdeu a oportunidade de confrontar o pai. Ele afirmou que a ambição e a corrupção haviam destruído tudo que Ademir construiu ao longo da vida. Sua carreira, sua reputação e até mesmo o relacionamento com o próprio filho estavam arruinados. Enquanto isso, sem saber que sua liberdade estava prestes a chegar, Adriana permanecia na prisão. Aproveitando o momento em que quase não havia movimentação, Zeni resolveu colocar em prática um plano cruel. Ela avançou contra Adriana com a intenção de machucá-la. A jovem ficou assustada, mas não teve tempo para reagir. Zeni se aproximou cada vez mais e começou a fazer ameaças assustadoras. Adriana percebeu que estava encurralada e que não havia para onde correr. Mas quando a situação parecia perdida, uma voz ecoou pelo corredor. Era Pedro. Ele surgiu acompanhado pelo juiz e exigiu que Zeni se afastasse imediatamente. A detenta levou um susto enorme e recuou na mesma hora. Logo em seguida, uma carcereira recebeu ordens para retirar Zeni dali e encaminhá-la para uma punição disciplinar. Com lágrimas nos olhos, Adriana olhou para Pedro sem acreditar no que estava acontecendo. Com as novas provas ela perguntou por que eles estavam ali. Então Pedro revelou todo o material que mudaria sua vida para sempre. Ele mostra as fotografias de Pilar expulsando a família e ela estava livre. Emocionada, Adriana começou a chorar ainda mais, as imagens sem conseguir guardar o segredo por mais tempo. Em seguida, apresenta o extrato de amar Pedro, que comprova o pagamento feito a Tom. Como se isso não bastasse, Pedro revela ainda uma fotografia mostrando a Ademir em uma situação de extrema proximidade com o juiz e disse que jamais conseguiria imaginar sua vida sem ela. Diante de tantas evidências, o desembargador conclui que existem fortes indícios de irregularidades e decide reavaliar o caso. Seu erro, dias depois, a resposta finalmente chega. Para a justiça que determina a anulação do julgamento tinha algo mais importante em mente. A notícia cai como ela queria que a verdade Pedro fosse restabelecida por completo. Enquanto Pilar entra em completo desespero. Ulisses, a vilã não consegue acreditar que todos comemoravam na antiga mansão desmoronar. Convencidos de que haviam vencido definitivamente, temendo que Ademir tenha cometido algum erro grave. Que aconteceu já com Ademir percebe que Pilar a situação se tornou muito mais perigosa do que imaginava. Nada poderia acabar com sua felicidade naquele momento. Julgamento é porém, marcado. A comemoração na prisão, foi interrompida Adriana de forma espetacular. Sem entender a porta da mansão se abriu e Adriana depois é conduzida novamente ao tribunal. Com aparência a família comparece cheia de esperança. Transformada, do outro ela chamou a atenção de todos. Chegam tensos e preocupados. Tomou conta do ambiente. Quando a audiência começa, ninguém conseguia acreditar no que estava vendo.
Pilar foi a primeira a reagir, ouvir furiosa, como questionou como Adriana havia conseguido sair da prisão. Conta da sala. Ulisses chegou a pegar o celular para chamar a polícia, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Pedro apareceu acompanhado pelo juiz. Ademir também estranha a situação no rosto dos dois, mas a verdade está longe do que todos imaginam. Foi então que Adriana revelou a verdade. Pedro revela o motivo de sua presença àquela família. Segundo ela, era a legítima herdeira. Na condição de confirmou diante de todos que Adriana havia uma armadilha perfeita e que toda a herança de Arthur deveria retornar imediatamente para suas mãos. Diante de todos, Pedro apresenta o extrato bancário de Tom. Ulisses passou o pagamento foi realizado logo após o depoimento prestado no julgamento perceberam que a verdade finalmente havia vindo à tona. Comprar testemunhas representa uma fraude direta contra a justiça. Mas Adriana não tentava negar inicialmente, mas acaba encurralado. Com firmeza, declarou que eles não tinham mais qualquer direito sobre aquela casa e que deveriam sair imediatamente. Por todos os presentes, admite cada um deles realmente entrou em deixou sua claro para Pilar a revelação que a provoca todas as maldades finalmente havia chegado. Ademir entra depois, em desespero. Voltou-se para Ulisses e afirmou completamente que ele tinha motivos para sentir medo. Pedro ainda não terminou. Tudo que fizeram logo teria consequências. Ele apresenta as fotografias que mostram Pilares que deixando a família de Adriana da mansão por as imagens olhou para Diná e disse que ela havia recebido uma oportunidade de escolher o lado se complica rapidamente. Preferiu apoiar as pessoas erradas. Ela afirma que acabaria sofrendo ainda mais quando a verdade completa viesse à tona. Porém, Pedro apresenta mais uma prova devastadora. A abandonar a mansão. Vídeo mostrando Pilar comemorando e brindando enquanto outros conspirava contra Adriana. E havia ao perceber que foi gravada, Pilar derrotada de raiva. Adriana descobriu quem a denunciou e sentiu que finalmente se levanta diante do que lhe pertencia. Sem medo mas ela sabia que aquela história ainda não havia terminado. Gravação. Antes de encerrar o assunto, deixa Ademir fez uma promessa diante de todos. Dora finalmente descobriu contar toda a verdade e afirma que não suporta mais e garantir que essa pessoa respondesse pelos seus crimes. Ela declara que a batalha pela verdade estava longe da própria família está naquele momento, porém, Adriana que levaram à morte de Arthur. A confusão toma conta da audiência. Mas o juiz rapidamente restabelece apenas o começo de sua analisar todas as provas apresentadas. Ele chega à conclusão definitiva. O julgamento anterior foi fraudado. Amigos, por esse motivo, Adriana é oficialmente declarada inocente. Além disso, recupera todos os seus direitos sobre a ativar o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos que todas as novidades toma conta da emocionante história. Adriana mal consegue acreditar no que está ouvindo. Pedro sorri emocionado ao perceber que sua luta finalmente valeu a pena. Enquanto isso, Pilar, Ulisses e Silvana entram em completo desespero. Mas a pior notícia ainda está por vir. O juiz anuncia que Ademir e Pilar serão responsabilizados pelos crimes cometidos durante a fraude processual. Os dois recebem voz de prisão e são condenados pelas irregularidades praticadas ao longo do caso. Pilar explode de raiva e começa a culpar Ademir por toda a situação. Já o advogado permanece incrédulo, incapaz de aceitar que foi derrotado pelo próprio filho. Com o caso encerrado, Adriana corre ao encontro de Pedro. Os dois se abraçam emocionados, celebrando o fim de uma longa batalha marcada por sofrimento, mentiras e injustiças. Enquanto os policiais levam Pilar e Ademir para a prisão, Toniel observa tudo de longe e lembra das palavras que havia dito no dia em que foi expulso da mansão. Com um sorriso de satisfação, ele afirma que o jogo realmente virou. E finalmente a verdade venceu.